Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Caroline's Head. Hoje, tirando já o elefante da sala, estamos num espaço novo, que é a minha casa. O podcast teve que sofrer aqui umas alterações e na busca de onde é que ia ser um novo espaço onde nós falamos todas as semanas abertamente, sem tabus, sem stress e sem julgamento, acho que não há sítio melhor para isso do que a minha casa. Portanto, acho que se eu já partilhava estas inquietudes da minha cabeça, estes pensamentos que não partilho com praticamente mais ninguém, a não ser desde que abri aqui este espaço para conversarmos um bocadinho, acho que o espaço que fazia mais sentido, sem dúvida nenhuma, era a minha casa. Aliás, a casa da Nola. Mas acho que a nossa casa era assim o espaço que fazia mais sentido. A Nola, como sempre, faz parte aqui deste nosso espaço seguro e, portanto, de hoje em diante, sejam bem-vindos ao Caroline's Head na nossa casa. Ela vai estar provavelmente um bocadinho mais inquieta porque está em casa, está mais confortável, está mais à vontade, então não sente tanta necessidade de dar coladinha à mãe e tão quietinha, além de que ela hoje acordou bem requieta, portanto, se ela começar a divagar, a querer lamber muito, como está no caso, ou andar pelo sofá, habituem-se, esta é a Nola em casa e bem mais reguila do que quando ia comigo para o estúdio. Tiramos o elefante da sala, vamos falar mais sobre isto agora que vamos começar a introduzir os temas que eu trouxe para o episódio de hoje. Mas o primeiro tema que eu tenho para o episódio de hoje é que este é o primeiro episódio que eu gravo efetivamente em 2025 e portanto eu sinto que temos que fazer aqui um life update porque apesar de ter passado menos de um mês da última vez que eu gravei podcast, porque eu gravei 3 episódios em adiantado para poder estar com a minha família, há tanta coisa que nós temos para falar que eu sinto que este episódio vai ser mais uma espécie de life update e primeiros pensamentos do ano. Portanto, se ainda estão, que é o meu caso, meio de ressaca de 2024 e agora sim a passar finalmente a entrar no ano de 2025, juntem-se a mim e vamos falar um bocadinho sobre isso. Então, a primeira coisa que eu sinto é que eu, como vos disse, gravei imensos episódios em adiantado porque eu fui pela primeira vez desde há muito tempo mesmo, passar a passagem de ano em Viena. E, portanto, eu fui antes do Natal, acho que fui tipo dia 21, e só voltei a Lisboa dia 1 de janeiro. Então, há muito tempo que eu não passava tanto tempo lá em cima, especialmente nesta altura, e ainda por cima, por motivos óbvios, foi um mês de algumas mudanças. Algumas coisas começaram a acontecer, eu estava fora do meu ponto de conforto, que é a minha casa, que é Lisboa atualmente, então sinto que é mesmo estranho pensar nisso, mas aquela sempre foi a minha casa, mas eu acho que a malta que está deslocada e que vive longe da família e depois vai algum tempo à casa dos pais sente isto. Eu sinto que, por um lado, e eu já vos tinha dito isso, um dos meus objetivos é passar mais tempo com a minha família. Eu vou muito pouco lá acima, tinha muita saudade de estar com eles e sinto que fui perdendo alguns momentos importantes ao longo destes anos porque não fui estando. E não fui estando porque estava ou cá a estudar ou cá a trabalhar. E pela primeira vez aconteceu e foi giro, além do Natal e da passagem de ano, houve eventos da minha família, houve um aniversário especial de um dos meus primos que fez 50 anos, toda a família se foi reunindo e portanto isso foi muito giro porque há muito tempo que eu não estava com eles todos, mas ao mesmo tempo estava fora da minha rotina. Além disso, no final do ano passado eu passei uma fase de grande desmotivação. Não sei se há algum motivo aparente, mas sinto que, em geral, à volta da minha vida, e o podcast era a única coisa em que eu até ia estando motivada, mas estava menos do que estava inicialmente, passei ali um mês de muita confusão mental, sentia-me cansada, sentia mesmo que estava a passar por um processo quase de catarse, não sei se isto faz sentido. Sinto que o meu corpo e a minha cabeça se estavam a mentalizar que o ano estava a acabar e, portanto, toda eu estava quase numa ressaca emocional do que tinha sido o ano, e estava assim meio triste, meio em baixo, meio desmotivada, e depois ter ido para cima,
se por um lado me deu um mega boost, porque tinha mesmo falta de estar com a minha família e tive nesses momentos que no fundo me acolheram um bocadinho, me fizeram sentir aquele conforto que eu já não sentia há muito tempo de fazer parte. Ao mesmo tempo, o facto de estar em casa dos meus pais, e atenção, os meus pais, eu acho que eles fazem tudo para que eu me sinta bem, mas da casa não ser a minha, de haver outras regras, o próprio ginásio onde eu vou lá não é o meu, o carro não é meu, tenho que pedir coisas, tenho que pedir autorização, que é uma coisa que há muito tempo eu já não estou habituada, vivo sozinha e não tenho essa dependência, e portanto, e agora particularmente que vivo a full sozinha, ou seja, não ter que gerir a minha rotina com ninguém, não é só questão da permissão, faz sentido se estamos lá, vamos almoçar com eles, que tenha que haver horários diferentes, só a rotina é muito diferente, então isso estava a mexer muito comigo e portanto sinto que o final do ano passado foi um cocktail de coisas que por um lado foram boas, desculpem, se por um lado foram boas, também me fizeram estar ali numa ressaca de ok, eu estou mais triste, estou mais em baixo, estou a passar uma fase mais introspectiva e estou completamente out da minha rotina e do meu conforto. Então sinto que o final do ano passado foi estranho e depois vamos chegar aqui ao pod outra vez, que é, no final do ano passado tomou-se a decisão de que o podcast já não podia continuar nos moldes em que estava, então tive que pensar numa solução rápido, porque tinha que começar a gravar os episódios para janeiro, só tinha um episódio e não queria falhar e acabei por falhar a semana passada porque toda esta logística é muito complicada. Imaginem, eu já comprei o material todo, ainda estou a usar uma caixa de som emprestada porque a minha ainda não chegou, ainda não tenho o tripé para o micro, então estou a gravar com ele na mão. E já vamos chegar mais à frente à ansiedade que isto me causa, mas o que eu estava a sentir era... Imaginem, eu estava mega desmotivada, fora da minha rotina e depois começo a ter que mudar coisas para a frente, ou seja, era um cocktail de coisas gigantes. E há um tema que eu acho que isto tem que me levar é... Eu apercebi-me com isto tudo de que, apesar de eu me ter tornado muito mais calma, ponderada, assertiva até nas decisões que tomo, acabo por pensar muito bem nas coisas que estou a fazer e com alguma calma, eu acho. Por outro lado, quando são coisas que são importantes para mim ou quando são coisas sobre as quais eu tenho menos controlo, eu entro em completo desespero. E no outro dia, por acaso, mesmo engraçada, a Mariana Ribeiro, a minha amiga, estávamos a falar de outros temas e ela estava-me a dizer que, para mim, ter situações que eu não controlava, tendo em conta que, por exemplo, no ginásio eu sou mega consistente, a minha rotina é muito rigorosa, eu sou uma pessoa muito metódica, faço muitas mesmas coisas sempre seguidas, por exemplo, de manhã, não sei se isto vos acontece, isso é um paralelismo, eu faço as mesmas coisas pela mesma ordem todos os dias, só há muito pouco tempo é que me apercebi disso, portanto, como na maior parte das coisas da minha vida que eu faço e que eu controlo, eu sou mesmo control freak e não é que acho que isso seja uma descompensação ou que seja um exagero, mas gosto de ter as coisas muito organizadas e de as controlar. O facto de sentir que no final do ano passado não estava a ter esse controle estava-me a deixar completamente perdida e fez-me perceber que quando isso acontece eu tenho mesmo muita dificuldade em ser objetiva, ou seja, eu não consigo pensar nas coisas passo a passo, eu começo a pensar, ok, agora eu tenho que arranjar uma caixa de som, mas eu também preciso de um tripé, eu também preciso de não sei quem, então já nem vale a pena fazer, porque agora não vou conseguir, quanto tempo é que eu vou ter que adiar, e entra ali num loop. E o que eu percebi, e tive mesmo que me obrigar, foi a fazer as coisas nos small steps, que eu passo a vida a pregar aqui no pod, mas small steps no sentido de, mesmo até de raciocínio, ou seja, que coisinhas é que eu tenho que fazer agora para me organizar. Então sinto que preguei isso aqui e faço isso na verdade na minha vida a nível de gestão emocional, de outro tipo de coisas, mas depois quando se trata de coisas palpáveis e que eu tenho que gerir, coisas sobre as quais eu sinto que tenho responsabilidade e sobretudo que envolvem as expectativas dos outros, porque querendo ou não este podcast é para mim é uma coisa que eu gosto de fazer, mas é para ter alcance, é para gerar engagement, é para chegar a pessoas e eu sinto que tenho esse compromisso e sou muito movida, já vos falei nisto, às expectativas que crio, sentir que depois não estava a conseguir chegar aí foi uma coisa que me deu alguma ansiedade, portanto não pretendo voltar a falhar com este pod, mas sinto que aprender a gerir as coisas com calma é super importante e em small steps também, mas não só a nível emocional, é preciso levarmos isto para a vida inteira. E eu sinto que nesse aspecto falhei redondamente, porque no final do ano passado me estava a deixar consumir por um conjunto de coisas que eu não estava a conseguir controlar,
Então tive mesmo que parar para pensar e reorganizar, mas sinto que foi uma altura de grande confusão mental e sinto que não só eu estava a passar por isso, mas tinha imensas pessoas à minha volta com quem falei que estavam a passar exatamente pela mesma fase. Portanto, não sei se isto aconteceu convosco, mas eu sinto mesmo que o final do ano passado e início deste foi mega estranho. Pois, numa ótica mais positiva, ter passado algum tempo lá em cima permitiu-me, como eu vos disse, estar presente em momentos que eu já não estou há muito tempo. No final do ano passado eu fiz uma retrospectiva e acabei por ficar um bocadinho mais aware de que nos momentos mais importantes da minha família, tipo aniversários, comunhões, festas, eu não fui estando ao longo dos últimos anos. E não foi por mal, foi porque a vida não foi permitindo. Mas não é a vida que permite, não é? Nós é que temos que mudar isso. E é mesmo super importante cultivarmos as relações que estão à nossa volta. E o que eu sinto é que nós, pelo menos eu tendo muito a fazer isso nas minhas relações do dia-a-dia, eu acho que sou uma amiga muito presente, quando não sou cobro-me muito e tento compensar. Acho que faço mesmo por à minha volta ter esse papel e ser preocupada e estar muito presente. Mas talvez por as relações de sangue nos parecerem um bocado garantidas, o que eu sinto é que ao longo dos últimos anos não foi por mal, mas fui-me esquecendo de cultivar essas relações e, portanto, sinto que ter estado lá me deu também essa perspectiva, me fez acordar ainda mais para essa necessidade e agora, entretanto, fiz o passo da CP para poder andar de forma muito mais barata entre Lisboa e Viena, porque eu pagava 70€ e agora pago 10, 10 ou 20 acho eu. Thank God, CP criou este passe, mas isso vai-me permitir ir muitas mais vezes lá acima e estabeleci que agora vou lá uma vez por mês e fez-me mesmo pensar nisto, que é, se nós temos tanto cuidado a cultivar as relações que temos com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos namorados, etc., as relações familiares, apesar de serem mais... Ou seja, elas já existem porque existem pela condição de sermos familiares, nem por isso temos de as cultivar menos. Então, este fim de ano também foi super útil para isso e foi super engraçado porque, por exemplo, nessa festa desse meu primo que eu vos falei no início do episódio, depois ele mandou uma mensagem a dizer que gostou muito e ficou todo contente de me ter visto num regime mais de pagode, com a família, de brincadeira, e fez-me pensar que há pessoas da minha família que eu adoro, com as quais tenho uma relação impecável e que tenho um carinho enorme, mas eu não as conheço, tipo, eu não sei o que é que elas gostam de fazer, eu não sei muitas vezes tipo, onde é que elas trabalham, em que ponto da vida é que estão e vice-versa, e isso não pode ser. Acho que temos a responsabilidade de cultivar as relações que estão à nossa volta, sejam elas familiares, de amizade, o que seja, mas principalmente na relação que temos com a nossa família, não nos esquecermos que ela não é inata, ela não existe só porque sim. Obviamente há ali um laço que é mais difícil de quebrar, os amigos, se nós cultivarmos, não há outro tipo de ligação, portanto a probabilidade é a relação morrer, mas se são essas pessoas que estão connosco desde que nós existimos por uma condição que nós não podemos controlar, e se elas nos alimentam de coisas boas, então eu acho que temos dupla obrigação de cultivar e de as manter na nossa vida. E, portanto, esse é um dos meus objetivos para 2025. Foi uma coisa que o final do ano passado me fez pensar. Deixou-me um bocadinho triste porque o tempo não volta atrás. Já falei disto aqui no pod. E era uma coisa sobre a qual eu já andava a pensar há muito tempo. Mas não me pode deixar só triste eu não fazer nada sobre isso e ficar... só a marinar no facto de não ter lá estado durante algum tempo. Tenho que pensar no que é que eu posso fazer agora e isso, olhem, é engraçado porque eu sinto que tanto a nível profissional como aqui a nível do pod, que também é parte da minha vida profissional e da minha vida pessoal, o que eu sinto foi que ali no final do ano passado eu tive uma altura estanque, tive uma altura em que não conseguia andar para a frente e de repente deu-me um clique e eu pensei, não, eu tenho que andar com isto tudo para a frente, parar de me lamentar, pensar um bocadinho nas coisas que eu digo no pod e fazer alguma coisa sobre isto. Então sinto que agora janeiro está a ser um arranque lento, mas que estou a começar a ficar outra vez mais bubbling e mais entusiasmada. E sobre isto, este arranque lento, outro tema que eu também queria trazer aqui para o pod é, eu não sei se isto aconteceu convosco, mas entre o final do ano passado e início deste ano, eu também acabei por ficar um bocado mais off das redes face ao que estava no início do mês de dezembro e no resto do ano. Eu acho que fui muito consistente, porque eu não sei se isto aconteceu convosco, mas imaginem, e eu própria publiquei, portanto, tipo, I take my fault nessa parte, mas imaginem, estou farta de dizer imaginem, mas vamos pôr em perspectiva, que é,
Aqui no final do ano passado houve uma altura em que teve muito na moda aquele recap de 2024 e foi uma altura em que estávamos mais em casa, também tinha menos para fazer, portanto estava a consumir mais redes do que o costume. Eu já vos disse que eu vou lá pôr as minhas coisinhas, vejo uma ou outra coisa que eu gosto e que realmente me alimenta, mas depois saio, porque para mim a maior parte das redes sociais é extremamente consome muito, porque estar a ver a vida das outras pessoas sempre a correr e muito perfeita faz-me ter aqui algum método de comparação, e é um bocadinho aqui que vamos ligar. Mas eu sinto que no final do ano passado era só recaps. E eu comecei a ver os recaps todos, toda a gente, e comecei a sentir, ok, a minha vida é zero interessante em comparação à vida das outras pessoas. Tipo, eu não consegui nada, eu não fiz 5 viagens num ano, eu não fui viajar sozinha 2 meses, eu não mudei de trabalho, eu não tive um filho, eu não estou para casar, eu não... Percebem? E comecei a entrar ali um bocado em loop. E portanto, tive mesmo de me afastar para pensar, tipo, o que é que eu consegui este ano? Porque eu estou a comparar e eu não tenho nada. E... Ponto número 1, tive que fazer essa paragem e percebi que o meu ano foi incrível, fiz imensas coisas, mas precisei mesmo de me afastar um bocadinho, porque me comecei a sentir um bocado consumida por estes recaps todos e por mostrar e porque é que eu tenho, o que é que eu não tenho, e estão a perceber, e tipo, ali uma comparação um bocado lixada nesse aspecto, mas ao mesmo tempo fez-me perceber que estas coisas todas que eu criei no ano passado, tipo, imaginem, no ano passado eu viajei imenso com as minhas amigas, eu criei um podcast, eu finalmente consegui ter alguém na minha vida depois de 1 ano e meio de trauma, eu treinei mais do que nunca, a minha forma física está melhor do que nunca, eu engordei mais de 10 quilos em massa magra, eu fui super consistente, mudei completamente a minha rotina, mudei completamente os meus hábitos alimentares, alimentei-me imenso de livros que me fizeram bem, investi imenso em mim a nível pessoal, consegui desenvolver-me cada vez mais, e há aqui um ponto que eu vou falar, que é: deixei de ter vergonha das coisas que eu gosto de fazer, e guardem esta porque já vamos falar nisso daqui a bocadinho. Mas se eu consegui isso tudo, porque é que eu estou neste método de comparação? E percebi que o facto de eu ter estado tão rigorosa durante o ano inteiro, se por um lado me deu esta rotina e me fez super bem, sinto que me fez estar um bocado sempre em pontos de comparação. E o que é que eu quero dizer com isto? É que eu sinto que fui construindo esta rotina toda e fui impulsionando isto, treinar mais, a alimentação impecável, criar o pod, estar consistente, fazer mais conteúdo para as redes, estar mais presente no meu trabalho mesmo na empresa. Eu mudei um bocadinho a minha postura, tentar perceber qual é o next step, como é que se faz, estar mais atento aos outros. Senti mesmo que o ano passado foi, e principalmente no final do ano, foi uma altura em que me foquei muito em observar o que estava à minha volta para me desenvolver mais. Mas se isso é verdade, também é verdade que isso me fez permanentemente olhar para outras pessoas, ver o que é que elas estavam a conseguir, como é que elas estavam a fazer as coisas, e eu sinto que, se por um lado foi ótimo para mim estar a aprender com os outros, também me trouxe alguma pressão, e trouxe-me especialmente algum sentido de comparação que eu acho que no final do ano passado estava a ser péssimo para mim. Ou seja, imaginem, olho para amigos meus que têm podcasts e comparava sempre a qualidade do meu pod, os temas do meu pod, se era interessante ou não, como é que estava. A nível físico, sinto que passei ali uma altura em que sentia também, porque com o facto de ir pouco lá acima não tive tantas consultas, acabei porque também não estava tão motivada, então apesar de estar tão consistente não estava com um plano a evoluir, o meu plano esteve ali estagnado há algum tempo, então comecei a sentir que não estava a evoluir tanto quanto eu queria, e comecei a entrar ali numa comparação que não foi nada boa para mim, e que me fez pensar que nós passamos a vida a comparar-nos com a vida alheia, mas na verdade essa comparação eu acho que é muito boa, porque acho que é importante nós não olharmos só para nós, olharmos para o mercado, olharmos para as pessoas à nossa volta, ou seja, irmos situando, irmos buscando às pessoas o melhor que elas nos podem dar e aproveitar isso das pessoas que são como um boost para nós, eliminar aquelas que ou nos estagnam ou não nos acrescentam nada, mas aproveitar as pessoas que estão à nossa volta para efetivamente evoluirmos e procurarmos aquilo que é melhor para nós, mas não permitirmos que isso nos faça sentir menos ou que não estamos no nosso ponto. E ao mesmo tempo esta comparação só faz sentido quando conseguimos olhar para as coisas em perspectiva, ou seja, perceber que, dou-vos um exemplo, se eu estou a comparar o meu podcast com o de alguém, eu tenho que perceber onde é que essa pessoa estava quando tinha as minhas condições
ao mesmo tempo que eu queira olhar para a situação atual dela e queira um dia lá chegar. Faz sentido isto? Ou seja, ok, eu quero chegar onde ela está hoje, portanto é bom eu ver onde é que eu estou e onde é que ela está, mas é preciso eu perceber qual é que foi o caminho dela. Porque eu acho que nós temos muita tendência, e eu queixo muito que fazem isto comigo, do género, que quando eu mostro a minha forma física, ou como é que eu estou agora, parece que foi tudo muito rápido e que foi tudo muito fácil, mas nós temos que perceber que toda a gente que está num ponto onde nós queremos estar já teve o seu ponto de treva. Teve as suas dificuldades, os seus maus momentos, as suas dores, e isso tudo, além de só enriquecer o processo, tem que servir para nós percebermos que não é tudo fácil, para valorizarmos o ponto onde essa pessoa está, porque é isso que às vezes eu sinto que fazem comigo, que é tipo, é genética, ou o que é que tomaste. Vocês nem imaginam a quantidade de vezes que eu uso isto. E não é, nem a genética, porque a minha genética é péssima e só funciona contra mim. Nem nunca tomei nada, não é? Muito pelo contrário, levanto-me todos os dias às 6:30 da manhã, vou treinar mesmo em dias que não me apetece ou que estou completamente exausta, abdico de grande parte da minha vida social para isso. O pod a mesma coisa, só tenho um dia por semana para descansar, que é o domingo, e nem estou a descansar a full porque estou a publicar, muitas vezes estou a editar coisas, a corrigir coisas, a fazer textos, há uma app qualquer que não funciona, o Spotify encravou, portanto eu sinto que tenho um trabalho corporativo a semana inteira e ao fim de semana pouco ou nada descanso. Ao sábado normalmente é quando eu gravo, se não tenho que andar a acumular a gravar durante a semana, por exemplo, uma hora de almoço, agora para ter luz, e depois tenho que andar a editar à noite para conseguir ir de fim de semana à casa. Portanto, se isso tudo me dá trabalho, eu também quero que valorizem isso em mim, eu tenho que valorizar isso nos outros, mas por outro lado também perceber que quando está a ser difícil para nós, não está só a ser difícil para nós. Vamos a uma das frases que eu disse num dos primeiros episódios, que é: a vida não nos acontece, nós não somos estrelas, acontece a toda a gente e corre melhor ou pior a quem supera ou não as coisas que acontecem. E portanto, isso é um ponto super importante que eu sinto, que é: preciso de trabalhar a forma como eu vejo a comparação, e eu acho que normalmente vejo de uma forma muito saudável, mas novamente, quando nós estamos também em fase em que estamos mais em baixo ou coisas desse género, também tendemos a consumir a nossa mente e a forma como vemos as coisas, e eu sinto que o ano passado esta comparação não me estava a fazer nada bem. Também vos estava a dizer, e falei há bocadinho, da questão de não ter vergonha de fazer aquilo que eu realmente gosto de fazer. E é engraçado porque quando eu criei o podcast o ano passado, uma das razões pelas quais eu criei o podcast foi por sentir que eu gosto muito de fazer outfits do dia, de falar sobre moda, sobre beleza, de falar sobre desporto, forma física, mas sinto que ao longo do tempo, porque no início, quando eu comecei a trabalhar com as redes sociais, eu fazia muitos stories e curiosamente eu nunca cresci por posts ou coisas assim. Eu cresci porque na altura da pandemia eu partilhava muito a minha vida em stories, as pessoas não tinham nada para fazer e portanto eu acho que foi sendo o passo à palavra, uma amiga viu, passou à outra, começaram a achar graça e começaram a vir mais pessoas aqui para o Instagram no caso, e que me permitiu depois criar o pod, portanto começaram a ligar-se mais pessoas a mim pelas redes sociais. Mas depois, quando comecei a trabalhar e a ter menos tempo e a ter uma vida mais difícil de gerir com as redes, porque na altura, quando eu comecei, eu estava no mestrado, até comecei mais na altura da licenciatura, mas foi entre a licenciatura e o mestrado e estava muito tempo em casa com o Covid, e eu sinto que, pelo menos era esta a perspectiva que eu tinha. Quando eu abria o meu perfil de Instagram, eu só via lookinhos, só via roupinhas novas, só via uma foto num sítio giro enquadrada num sítio giro, ou eu no ginásio com o cenário bonito e com a forma física perfeita, mas a vida foi zero isto. E como eu já vos contei, isto tudo continuou a parecer real, mesmo na altura em que nada disto era real. E portanto, quando eu criei o pod, foi precisamente com o pressuposto de mostrar que eu sou muito mais do que isso e de fazer com que as pessoas que estão desse lado não sintam a pressão que eu senti cada vez que abria o Instagram e não estava numa boa fase da minha vida. E portanto, o podcast é sem dúvida a coisa que eu mais me orgulho de fazer aqui nas redes sociais e que eu gosto. O que eu sinto é que durante muito tempo, quando me falavam em eu ser influencer, em trabalhar com o Instagram, em criar conteúdos para a net, eu tinha muita vergonha. E eu acho que isso acontecia porque eu não me sentia extremamente orgulhosa daquilo que estava a fazer. Ou seja, eu gostava, mas deixava-me consumir pela opinião alheia de que é fútil, de que as influencers são todas burras e pronto, tudo o que já nós sabemos que se diz sobre influencers, mesmo quem passa a vida a consumir conteúdo de influencer. Mas por outro lado, eu acho que
não é que essa seja a minha opinião, porque eu sei o trabalho que está por trás e eu gosto de fazer isso, mas eu não queria resumir-me a isso, eu queria mostrar que tinha mais. E nem é isso que eu gosto mais de fazer e mais de consumir nas redes sociais. E houve uma altura em que eu tinha, como estava a dizer, muita vergonha quando me falavam nisso, pedia para me tirarem fotos na rua e sentia-me sempre muito tímida. Sempre que alguém ou algum dos meus amigos comentava num grupo novo que eu era influencer, eu ficava com vergonha ou não gostava. E agora, primeiro, sempre que falam de eu fazer coisas na net, engraçado que o pod é sempre a primeira coisa que vem à cabeça de toda a gente, também porque é coisa mais recente, mas porque eu acho que foi realmente uma coisa que teve impacto. Mas eu sinto que eu fiquei tão orgulhosa das coisas que estou a fazer, porque realmente isto me dá gozo e é uma coisa que me orgulha, que eu deixei de ter vergonha e de me sentir mal quando falam no pod, ou quando falam daquilo que eu faço no Insta, ou quando estou a tirar fotos na rua, ou quando estão a ver os meus lookinhos. Isso deixou de me incomodar. E isto serve um bocado para vos dizer que, por acaso, quando estive em Viena, eu recentemente, e são à parte, eu cruzei-me com 2 seguidoras do pod que vieram ter comigo na rua e me disseram que estavam a adorar o pod, que tinha sido muito importante para elas, partilharam comigo, no fundo, algumas coisas em que eu tive impacto e que me deixou muito feliz, e eu fico mesmo contente, porque para mim é mega estranho. Eu estou a gravar para um telemóvel, com um computador a contar o tempo e a mostrar-me o que é que eu estou a gravar de faixa de som, outro computador a relembrar-me dos temas e um micro. É isto que eu tenho, e é isto que eu tenho sempre. Eu nunca vejo as pessoas que estão desse lado. E apesar de... E eu tenho recebido muitas mensagens por causa do pod, já partilhei isso convosco, ver pessoas e ver que elas são reais e que não são só números tem um impacto completamente diferente, e é uma coisa que me deixa mesmo feliz e orgulhosa. E à parte, eu tenho recebido muitas mensagens a dizer que se cruzam comigo, e há imensa gente a viver perto da zona onde eu vivo e portanto acabam por perceber que eu vivo nesta zona e que se têm cruzado comigo e que não tenho vergonha de vir ter comigo ou que não me querem chatear. Por favor, chateiem, isso é a coisa que me dá mais gozo e eu adoro, porque vos torna reais. Mas isto para dizer que, entretanto, e é por isto que eu quero trazer este tema, cruzei-me especialmente com uma seguidora em Viena que me disse que queria muito criar mais conteúdos para a net, que tinha começado, mas tinha vergonha e que sentia que ninguém queria ouvir o que ela queria dizer e que não era muito... Ou seja, que achava que não era muito relevante para ninguém e que ao mesmo tempo tinha vergonha porque ia aparecer o que as pessoas iam dizer, ou que se sentia assim meio cringe. E malta, eu percebo-vos a 100%, até porque pensem, eu venho de um meio corporativo mega conservador, as pessoas não adoram isto, eu tenho a certeza, nunca foi falado, pelo menos diretamente comigo, mas que isto já foi tema, que às vezes é alvo de gozo, ou que pelo menos, pá, anda a fazer umas cenas e não querem saber e não gostam assim tanto, mas pelo menos esta é a minha percepção, apesar de nunca ninguém ter sido mauzinho comigo ou coisas do género. Houve coisas que eu já fui ouvindo no passado, não tão boas, atualmente não, mas eu acho que as pessoas não ligam ou não gostam assim tanto, ou até levam isto assim um bocado como, pá, faz umas coisas para a net, é meio fútil e meio burrinha, mas é-me absolutamente irrelevante. E o que eu quero com isto, e que vos quero dizer com isto, é: nunca deixem de fazer nada porque alguém gozou, ou com medo do que as outras pessoas vão achar, ou com medo de se sentirem irrelevantes. Imaginem, toda a gente é irrelevante até um dia se tornar relevante. Ninguém queria saber do que eu faço na net, eu deixo de fazer, até haver 2 outras pessoas que começaram a simpatizar comigo e essas 2 outras pessoas se tornarem quase 22 mil, percebem? Mesmo assim, é um número super pequenino para aquilo que é o mercado das redes sociais, mas são 22 mil pessoas que estão aqui todos os dias. E há imensas pessoas para quem o pod, apesar de ser um pod muito pequenino e ainda estar em fase de crescimento, que é relevante e que se esforçam a mandar-me mensagens gigantescas e que têm impacto nelas. Portanto, nós vamos sempre ser irrelevantes até ao dia em que há pessoas que ouvem o que nós dizemos, em que há alguém que dá o clique connosco e, portanto, nós temos de fazer as coisas porque nós achamos que é relevante, obviamente pensando que no mercado digital temos sempre de pensar no que é que isso nos vai dar de retorno, porque também ninguém está aqui a investir tempo e dinheiro, tudo isto custa muito dinheiro e muito tempo para nada, mas sobretudo não deixar que a opinião de pessoas que não interessam para nada nos condicione, porque vai haver sempre alguém a gozar, vai haver sempre alguém com coisas a dizer, vai haver sempre alguém pronto a criticar o que nós estamos a fazer. Isso é que é irrelevante, até porque
se essas pessoas passam tempo a consumir aquilo que nós fazemos para criticar, então a vida delas está muito pouco interessante. E eu acho que já falei nisto num episódio passado, mas eu sinto que eu própria tinha muito este bloqueio e, obviamente, eu acho que também ajuda a forma como nós criamos conteúdo ser uma coisa que para nós também é relevante e de que nos orgulhamos. E, portanto, obviamente o pod ajudou muito nisto, porque eu sinto que agora eu faço tudo aquilo que eu gosto de fazer, ou seja, eu tenho os meus lookinhos e esta minha parte mais estética e clean girl e essas coisas todas, mas também tenho o meu outro lado, eu tenho muitas coisas a dizer, não sou burra nenhuma, acho que a nível emocional tenho uma maturidade emocional que me permite dizer coisas e ter conversas interessantes e, portanto, sinto que todo este processo foi mega importante para mim e o pod tem-me ajudado muito, mas sobretudo também se calhar esta fase final do ano de perceber que estou sempre em comparação fez-me perceber de que eu também estou a ter um caminho relevante, o meu caminho é relevante, o vosso caminho também é relevante e, portanto, temos que ter orgulho naquilo que estamos a fazer. Obviamente, se há coisas que não nos orgulham no que estamos a fazer, temos de repensar e perceber se queremos continuar a fazer aquilo ou não. E digo isto mesmo nas redes sociais, mesmo que bata, há coisas que eu não vou fazer, por exemplo, sem crítica nenhuma. Quem gosta de fazer dancinhas no TikTok bate bué e está na sua vida e tem se calhar muito mais views do que eu, mas eu nunca me sentiria orgulhosa e ia me sentir cringe a fazer aquilo porque não faz parte daquilo que eu gosto de fazer. Eu não consumo esse conteúdo, eu não gosto, eu não me revejo, não critico quem faça, simplesmente não consumo, que é o que eu acho que temos todos que passar a fazer, não gostamos, não consumimos, não temos de importunar a vida de ninguém, mas eu não me ia sentir bem a fazer isso, portanto também é importante ter esse heads up e perceber o que é que estamos a fazer. Mas estamos a fazer uma coisa que gostamos, epá, honestamente, que se lixe aquilo que os outros vão achar ou vão deixar de achar. É absolutamente irrelevante e temos é de nos sentir orgulhosos e perceber que vai haver sempre alguém com um comentáriozinho de bolso a dizer sobre isso. E por acaso, uma coisa que eu acho que nunca falei, mas que, olhem, até nesta altura de fim de ano isto é muito comum e que me acontece imenso é, eu não como carne e a minha dieta é predominantemente vegetariana, eu como peixe ocasionalmente, mas no meu dia-a-dia eu praticamente só como comida vegetariana. E uma coisa que me irrita solenemente é, eu, se for falar de comida vegetariana e tentar fazer com que alguém adira à minha tese, eu sou fundamentalista, eu sou chata, eu não respeito as opções dos outros, tomo as minhas opções e tento converter toda a gente e sou inoportuna, etc, etc. Mas acontece-me quase sempre haver alguém com uma piadinha de género aí pronto, realmente não comes carne, nem sabes o que estás a perder e aí temos que ir a um restaurante qualquer, aí mas pronto, temos uma vegetariana no grupo, já estragou tudo. Estão a ver, tipo, não sei se são necessariamente os comentários, mas há sempre boquinhas por eu não comer carne. Há boquinhas engraçadas e que eu também me rio, eu passo a vida a gozar, tipo, deixei a minha picanha, estão a perceber? Tipo, eu consigo fazer piadas sobre isso e acho que depende muito do tom da piada, mas sinto que há sempre piadinhas de bolso desnecessárias e que nunca ninguém pediu sobre este tema. E sinto que isto é geral em imensos temas. Toda a gente tem sempre muitas piadinhas a dizer. Depois, quando nós nos defendemos ou quando mandamos uma de volta, principalmente se formos mulheres, vamos convir que isto é verdade, ou somos agressivas, ou somos meio descompensadas, ou somos muito sensíveis, ou percebem? Então, eu acho que se toda a gente tem uma palavra a dizer sobre o que nós estamos a fazer ou deixarmos de fazer, resumindo e concluindo, epá, nós também temos o direito, e desculpem a expressão, a estarmos completamente a cagar para isso e a fazer aquilo que nós queremos fazer. No final do dia, eu acho que ninguém está assim tão preocupado com o que nós estamos a fazer porque cada um está na sua vida, não somos assim tão importantes e retirarmos essa importância eu acho que também ajuda, que é tipo, pá, eu não sou assim tão relevante para alguém estar a olhar para mim. Em vez de dizer, eu não sou relevante, portanto, ninguém vai olhar para mim, portanto não vou fazer. Não, eu sou tão irrelevante que eu posso só fazer, ninguém vai querer saber e quem quiser saber vai querer saber porque gosta. Acho que é um bom ponto. E depois mesmo que queiram saber para criticar, pá, que se foda. Percebem? Tipo, que se lixe, não interessa para nada. E pronto, eu acho que é isto, assim de temas. Tenho um último tema que eu já queria ter começado, mas entretanto perdi aqui no meio do assunto e com o qual eu quero encerrar o pod, que é: fico muito feliz de... Eu não sei se esta frase vai fazer sentido, mas de me faltarem tantas coisas que eu quero para este pod. Falta-me o suporte, falta-me uma câmara que essa vai demorar muito tempo para ter a qualidade que eu tinha. Faltam-me ainda mesmo muitas coisas, luzes, etc, que ainda não tenho, vou ter. E eu fiz.
E sinto que isso é uma coisa que eu passei a vida a dizer no pod, que é antes feito do que não feito, porque estamos à procura das condições perfeitas. Nunca vai haver imediatamente as condições perfeitas para fazermos nada. Eu sou muito perfeccionista, já vos disse, sou muito control freak, faz muita impressão fazer um downgrade ou sentir que estou a perder coisas ou que não estou a controlar ou que não está tudo como eu quero. Mas deste episódio ter acontecido. E acreditem, foi difícil. Eu perdi 2 episódios gravados a semana passada por questões operacionais. Tive que reformular aqui todo o pod. Há qualidade que falta, há material que falta. Mas sobretudo o que eu quero que levem deste episódio é, independentemente das coisas que nos faltam para fazer, é muito importante pegarmos naquilo que temos para fazer, o que queremos fazer e fazermos só. Antes feito e imperfeito do que não feito porque passamos a vida à espera das condições perfeitas. Nem nunca vai haver, ou se houver, vai sempre faltar qualquer coisa. E às vezes o tempo que perdemos à espera das condições perfeitas faz-nos perder 1000 oportunidades. E este podcast deixa-me muito feliz. As vossas mensagens deixam-me muito feliz. Sinto que também estava muito desmotivada nestes últimos tempos porque sentia muita falta desta nossa sessão semanal. Este pod, eu já disse isto 500 vezes, tem sido uma autêntica terapia para mim. Tem-me feito... Não sei, eu sinto que tem sido... Olhem, tem sido a minha sessão de terapia. É onde eu me sento uma vez por semana a falar de tudo o que vem sobre a minha cabeça, sem ordem, sem guião, com alguns temas, mas sem grandes regras, e onde só há espaço para pessoas queridas, para amor, para partilhas boas, e pensar que qualquer coisa que eu diga pode ter um impacto positivo numa única pessoa tem imensa importância para mim. De recomendação desta semana, vamos ter assim uma recomendação diferente do costume, porque eu, entretanto, tenho gravado uns vídeos no Instagram e no TikTok, tipo uns vlogs, mas com as horinhas a passar. Vocês devem saber o que é que eu estou a falar, senão vão lá ver. E um plano que eu fiz a semana passada e que foi super giro, nunca tinha pensado nisso, nunca me tinha aparecido, nunca me tinha lembrado. E acho que é uma coisa gira para quem vive em Lisboa e quem não vive, para quando vierem fazerem. Portanto, esta semana, a dica da semana é assim num ambiente mais fun e mais bubbling que eu adorei. Nós fomos fazer um passeio com a Lisbon Helicopters de helicóptero sobre o Tejo. E foi tão giro ver a cidade daquela perspectiva. Foi um plano completamente diferente. Eu nunca tinha andado de helicóptero. Eu tenho muitas vertigens e medo, mesmo medo de alturas a sério e de andar de avião. Mas foi super giro, foi uma aventura super engraçada. E portanto, esta é a minha recomendação da semana, assim num ar mais diferente. Também vos posso recomendar, ontem fui a um restaurante que foi, acho que se chama The Art Inn Rooftop, está com desconto do The Fork, publicidades à parte, e foi muito bom fazer um life update com a minha amiga Softs e com o meu amigo Arthur, já não íamos há muito tempo e foi muito bom. E pronto, acho que são assim as recomendações desta semana. Sinto que esta semana estou finalmente mais leve, adorei gravar este episódio de pod, tinha muitas saudades. Sinto, e olhem, às vezes há coisas na vida que não acontecem por acaso, apesar de ter perdido qualidade de imagem, essas coisas todas que já sabem que esta control freak está a fritar. Acho que gravar em minha casa me traz um conforto diferente. Eu sinto que, e só para encerrar, as minhas amigas também me têm dito isso, obviamente sou uma pessoa um bocadinho diferente na net do que sou na realidade, porque temos sempre um filtrozinho e estamos a trabalhar, não nos podemos esquecer disso, mas eu sinto que no Insta, e essa também foi uma das razões para eu criar o pod, eu era sempre mais um bonequinho certinho, direitinho, controladinho. E sinto que no pod sou eu, e é esse o feedback que eu tenho recebido das pessoas à minha volta, mas quando estava a gravar, como estava num estúdio, num ambiente fora, ou seja, sentia que estava ali, nunca perdia a noção de que estava a trabalhar. E este episódio, acho que foi o primeiro de todos, e deem-me o vosso feedback, é super importante, em que eu sinto mesmo que estive só a conversar. Eu quase não vi os temas, vocês devem ter reparado, eu normalmente estou sempre a ver a conversa tema a tema, fui-me perdendo, o tema foi passando, e sinto mesmo que foi uma conversa super confortável. Portanto, olhem, as coisas não acontecem por acaso, há sempre uma razão. Mas não seja, podemos pegar em coisas que não queríamos tanto que fossem assim, mas que são porque sim, e fazer qualquer coisa boa com isso. E olhem, fiquei muito feliz de gravar este episódio. Soube muito bem, deixou-me muito bubbling. E é isto, espero que tenham gostado. Vemo-nos no próximo domingo. E até já. Obrigada por estarem desse lado. Beijo!
porque estás tão bem, gorda. Opa,